paz do Senhor, amados irmãos e irmãs em Cristo. Vamos dar início a mais um culto por este meio, com a graça de Deus. E obrigado a todos os irmãos que se estão a juntar a nós desde esta hora. Deus possa ricamente abençoar a sua família e a sua casa por este meio que está agora a entrar aonde o irmão está, em união conosco, aí aonde está a receber e está a invocar ao Senhor. Aproveite para que Deus possa fazer toda a sua vontade nesse lugar, através da palavra, através da unção, ministração e direção que Deus vai estar a trazer através do culto de hoje. Certamente que esta é uma palavra rema, é uma palavra para todos receberem, e aproveite o lugar onde você está, ser o receptáculo, o lugar que vai receber também todo o lugar onde pisa os nossos pés. Nós possuímos por herança do Senhor e tudo isso pertence ao Senhor. Ele disse: a minha casa é casa de oração, será chamada casa de oração. Aproveite para consagrar a sua casa e dizer: Senhor, esta casa é tua. É um lugar de oração, porque tu disseste: a minha casa será chamada casa de oração. Então eu vou estar a dedicar este tempo e os momentos para os quais me tens chamado, para estar a consagrar aqui, para estar a orar aqui, para estar a buscar aqui, a louvar aqui, a trazer a tua presença, a invocar-te, e enche este lugar onde eu estou da tua presença, em nome de Jesus. Receba tudo o que Deus tem para si, em nome de Jesus. Desde esta hora vamos orar, querido Senhor, vimos à tua presença, em nome de Jesus Cristo, teu amado Filho. Nós te damos tantas graças por podermos estar em união com os irmãos por este meio, apesar da distância, podermos estar em concordância, podermos receber da mesma palavra, ministração e da mesma unção que tu derramas sobre esta reunião, Senhor nosso Deus. Nós sabemos, Pai, que não é a melhor solução é estarmos juntos. Sabemos que é muito diferente este ambiente em que podemos estar juntos, em que podemos estar efetivamente reunidos. É outra força e é outra noção da autenticidade do momento, outra capacidade de estarmos dentro da situação, sem coisas à nossa volta na nossa casa a distraírem, sem esta coisa nova que rouba um pouquinho da autenticidade do momento, que é estar a assistir a um culto, se calhar de pijama. Não é a mesma coisa. Aleluia. Quando nós estamos com os irmãos é diferente. Mas nós queremos aproveitar este tempo de reclusão. É um tempo de retiro e é um tempo em que vamos estar a invocar nas casas muito mais. Te damos graças por isso também. Em nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, dizemos amém. Se você crê no lugar onde você está, diga amém. Nós vamos louvar o Senhor com esse cântico. Tu és Deus, tu és meu Rei. O meu irmão David vai estar a liderar os cânticos hoje. Eu vou estar só a dar alguma ajuda, porque também eu estou a precisar de uma cura completa nas minhas cordas vocais, na minha saúde vocal, e Deus está a agir. Deus já agiu, Deus já me curou, eu já recebi em nome de Jesus. Amém. Aleluia. E com a
semelhante a Ti, Senhor? Quem tem poder como Tu tens? Quem pode abrir portas como Tu, Senhor? Quem pode fechar portas como Tu? Seja aberta toda a porta nesta hora na nossa vida, na nossa casa, que precisa de estar aberta. E seja fechada toda a porta ao inimigo, aos planos do inimigo. Fechada toda a porta, a toda a perda de tempo, a todo o roubo, a toda a destruição, a toda a perda, a todo o dano, a todo o engano, a toda a burla, a tudo que vem para roubar, matar e destruir da parte do inimigo, em nome de Jesus. Porque a porta que Tu abres ninguém fecha, e a porta que Tu fechas ninguém abre. Quem é como Tu, Senhor nosso Deus? Nós Te louvamos, Te exaltamos, Te colocamos acima de tudo, de toda a circunstância que estamos a viver agora. Em nome do Senhor Jesus nós Te adoramos. Adora o Senhor. Quem é como Tu? Aleluia. Quem
mas conforme a tua autoridade, ao teu poder, à tua ousadia, Senhor Deus. Mas conforme a tua intrepidez, a tua coragem, em nome de Jesus, para enfrentar tudo com o teu poder e trazer o reino às circunstâncias. Em nome de Jesus. Amém. Não somos nós que nos temos que resignar às circunstâncias. Não somos nós que nos temos que adaptar a este mundo. São as circunstâncias e é este mundo que se tem que pôr em linha com a realidade do reino que nós trazemos. Nesse reino não existe doença. Não há doença representada no reino. Não há enfermidade alguma no céu. E Deus, sendo santo, não tem mal para dar. Não tem enfermidade para dar. Ele não se chama Jeová doença. Ele chama-se Jeová Rafá, o Deus que te cura, o Deus que te sara, o Deus que é o teu recurso, a tua provisão, porque onde estiver o Rei não falta nada. Por isso recebemos pela fé, não importa o que dizem as circunstâncias nesta hora, recebemos pela fé. Já temos, Senhor, já recebemos a realidade do reino, o poder da tua palavra. Aleluia, em nome de Jesus, esta vitória que vence o mundo é a nossa fé. Bendito seja Deus. Vamos cantar mais este cântico. Senhor, o meu desejo é te honrar. Tu disseste, sem fé é impossível agradar a Deus. Quantas vezes Jesus repreendeu os seus discípulos porque não creram o suficiente no poder de Deus para mudar aquelas circunstâncias, para parar aquele mal e para trazer a realidade do reino. Quantas vezes Jesus os repreendeu até que eles pediram, Senhor, aumenta-nos a fé. Será que alguém nesta noite pode pedir isso? Eu peço isso. Eu sei que eu preciso de uma grande fé, porque a necessidade que existe à minha volta é imensa. Não vai lá com fé pequenina. E Jesus disse, há castas de demónios que só saem com jejum e oração. Quando é preciso lutar, quando é preciso partir pedra, Deus possa encontrar em nós alguém com quem Ele possa contar, possa encontrar em si, Senhor, se não estiver ninguém, eis-me aqui, envia-me a mim. Você pode dizer amém? Aleluia. Tua vontade em mim.
Deus e Pai, nós te agradecemos deste privilégio tão grande que temos, poder estar em tua presença. A tua mão estendida sobre nós, que nos levanta e nos restaura, que nos fortalece e nos empurra para a frente para caminhar na tua vitória. Nós te agradecemos hoje este privilégio tão imenso de podermos ser ouvidos como teus filhos, de podermos ser recebidos como filhos, de podermos entrar em teus átrios com louvor em nossos corações, com adoração em nossa vida. Tu és Deus nos céus e na terra. Tu és Senhor e Rei que operas sobre aqueles que invocam o teu nome. Ajuda-nos a viver e a caminhar na tua presença, Senhor. Ajuda-nos a andar e a viver todos os dias na glória do teu poder, na tua majestade e vitória. Tu és Senhor e Rei. Vem reinar sobre a nossa vida. Reina em tua bênção, em teu poder, em teu favor tão grande. Reina em tua majestade santa sobre a nossa vida. Dirige-nos em tua sabedoria. Derrama sobre nós do teu poder e unção, que rompa as cadeias do jugo e nos deixa livres. Livres para servir, livres para seguir o teu caminho, livres para viver com paz, com alegria, livres para caminhar na tua presença. Nós oramos hoje em nome de Jesus acerca de não deixar entrar o poder maligno, de barrar a sua entrada, de impedir a sua manifestação, de aprender na tua palavra como fazer, como atuar de modo a que o mal fique e permaneça debaixo dos nossos pés, no lugar onde Jesus o colocou e posicionalmente nos sentou em Cristo, juntamente com Ele em regiões celestiais, acima de todo o poder e potestade e nome que se nomeia, acima de todo o poder maligno, acima de todo o poder que está por detrás do sofrimento, das maldições, da doença, da pobreza, da miséria, da escravidão, do domínio de Satanás sobre a vida do ser humano. Nós te damos graças hoje por esta certeza tão grande que o teu poder maravilhoso não falha de operar sobre aqueles que te invocam. Como a Escritura diz, nós chegamos-nos a Deus e o Senhor se chegará a nós. Nós buscamos a sua presença e todo aquele que busca, encontra. Aquele que bate, se abrirá. E a todo aquele que pede, recebe. Essa é a promessa de Deus. Que se nós chegamos diante do teu trono para te buscar, para te adorar ou te pedir alguma coisa, para trazer algum fardo pesado em nossas mãos e entregar aos teus pés, tu prometeste cuidar da nossa vida. Tu mesmo nos convidaste a chegar à tua presença, a entrares em nossa casa, a sentares à mesa conosco, para que aquilo que para nós constitui um problema enorme ou difícil demais, para ti que és o Deus dos impossíveis, tudo se torna tão fácil. Nós te agradecemos hoje este privilégio tão grande de poder estar diante do teu trono, e eu e os meus irmãos, nas casas e famílias, nas centenas de irmãos agora, ouvir a tua palavra, espalhados por muitos lugares, aqueles que estão mais perto ou longe. Nós oramos pelas suas casas, as suas famílias, desde os mais pequeninos e bebés até os mais idosos, sejam guardados nas tuas mãos poderosas, sejam cuidados e preservados na tua proteção, no teu poder. Que o sangue de Jesus esteja sobre cada uma destas casas onde chega a minha voz, e a tua palavra, ao entrar, produza um fruto com abundância, e seja o teu nome glorificado nas vitórias que recebemos. Nós te agradecemos de todo o coração por este poder tão grande, este poder que o Senhor manifesta sobre aqueles que são dele, nós que lhe pertencemos, que o escolhemos para ser Senhor e Deus da nossa vida, nós que o amamos de todo o coração e que pedimos para ser o Senhor a conduzir-nos e a dirigir-nos para a frente, a tomar os assuntos que para nós são pesados e difíceis e a abrir caminho de resposta, de solução e de bênção.
Nós te agradecemos hoje. Eu digo nós porque eu e os meus irmãos, do outro lado, nas casas, em todo lugar agora, onde estão a seguir esta mesma palavra e esta emissão deste estudo desta noite, possamos todos receber a tua bênção, Senhor. O teu poder que opera sobre nós seja derramado agora, no nome precioso de Jesus. Mas David, ja, sames que ja, sames. E Steven hand David, e Steven, ja, das rames med. Bendito é o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Eu gostava de louvar ao Senhor hoje com este salmo. Eu sei que tudo podes, meu amado, que nenhum dos teus planos é frustrado. E ainda que surjam lutas ou haja dor, eu sei que seguirei a ti, Senhor. Bendito seja Deus. Isto em Dó menor, Ré menor. Mas David, eu sei bem, mas que preciso de ouvir. Que o estar a receber de rascar. Eu sei que seguirei, que tudo podes, meu amado. Nenhum dos teus planos é frustrado. Ainda que com lutas ou com dor, eu sei que seguirei a ti, Senhor. Eu sei que tudo podes, meu amado. Nenhum dos teus planos é frustrado. Que com lutas ou com dor, eu sei que seguirei a ti, Senhor. Os teus caminhos posso não entender, Senhor, mas sei que tudo é visão do meu crescer. Para continuar a crer e a confiar no grande amor que tens, meu Pai, por mim. Meu desejo eterno é te adorar e aos teus pés me derramar sem fim. O meu desejo eterno é te adorar e aos teus pés me derramar sem fim. Eu sei que tudo podes, meu amado. Nenhum dos teus planos é frustrado. Ainda que com lutas ou com dor, eu sei que seguirei a ti, Senhor. Eu sei que tudo podes, meu amado. Nenhum dos teus planos é frustrado. Ainda que com lutas ou com dor, eu sei que seguirei a ti, Senhor. Teus caminhos posso não entender, Senhor, mas sei que tudo é visão do meu crescer.
peço forças para continuar a crer e a confiar no grande amor que tens, meu Pai, por mim. Meu desejo eterno é te adorar e aos teus pés me derramar servir. O meu desejo eterno é te adorar e aos teus pés me derramar sem fim. Glória a Deus, amém. Convido-os a lermos juntos a palavra de Deus em Mateus capítulo 12, versículo 43 até o 45. Lemos então com o favor de Deus. Mateus capítulo 12, versículo 43. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Então diz: voltarei para a minha casa de onde saí, e chegando acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado desse homem vem a ser pior do que o primeiro. Assim há de acontecer também a esta geração perversa. Querido Deus e Pai, eu te agradeço de coração por esta palavra maravilhosa de ensino, de conhecimento e revelação. E te agradeço hoje, em nome de Jesus, da ministração do teu poder, da tua unção que derruba as barreiras e quebra as cadeias do jugo e deixa livres os oprimidos. Eu te agradeço pela tua mão poderosa e preciosa que opera sobre a nossa vida. E te dou graças de todo o coração, teu favor em nós. Graças da tua palavra, graças da tua bênção neste dia. Eu te agradeço de coração em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que o Senhor Santo Espírito nos ajude a todos nós e unja o seu coração para receber esta meditação hoje. Deste estudo acerca de um tema. Temos estado a fazer estudos temáticos. E este tema de hoje é sobre não deixar entrar o mal. Será que nós podemos impedir a entrada do mal? Será que nós temos que fazer alguma coisa para impedir o mal ou não precisamos fazer nada? Será que há que ter alguns cuidados pelos assuntos que a Bíblia refere como possibilidades de abrir a porta para que ele entre? E por isso, assim como podemos abrir uma porta para o mal entrar, também naturalmente a podemos fechar para que fique do lado de fora e que isso não aconteça. É isso mesmo o que está nesta palavra, quando a Escritura diz que o mal saiu, o espírito imundo saiu do homem. E isto é verdade no singular, numa pessoa, pode ser verdade numa casa, numa família, o mal sair. Pode ser verdade também num país, de não dar entrada ou de não dar espaço ou de não dar lugar ao inimigo, ao mal e ao diabo. A Escritura diz em Efésios, no capítulo 27, não deis lugar ao diabo. E quando a Escritura diz isso, não deis lugar ao diabo,
naquela poderosa igreja de Efésios, dos Efésios, a igreja de Éfeso, que é descrita no Apocalipse, como falamos na segunda-feira passada, de uma igreja que tinha tudo a dar certo, estava tudo bem. Deus só a repreendeu, no capítulo 2 do livro de Apocalipse, Deus só a repreendeu por causa de ter caído do seu primeiro amor com Deus. Os serviços que fazia, as coisas que fazia, tinham desgastado a sua unidade com Deus, a sua paixão por Deus, o seu prazer de estar na presença de Deus. E as coisas começaram a tornar-se, de certa forma, cansativas, um fardo e um peso. Todos nós lutamos contra essa fadiga, contra todo esse cansaço, quando por vezes na nossa vida os afazeres, as angústias, as opressões podem nos fatigar de um certo modo e em vez de nos aproximar de Deus, aparentemente aquilo que fosse servir Deus pode se tornar um cansaço em algum momento. E por isso esta é uma chamada de atenção muito especial que é dada a uma igreja extraordinária que está nas Escrituras, na Bíblia, a igreja de Éfeso. E esta Escritura então em Efésios no capítulo 4 e versículo 27 diz: não deis lugar ao diabo. Mas não fica por aí esta Escritura, ela continua falando mais à frente acerca de alguns conselhos, de alguns cuidados a ter. Por exemplo, no versículo 28 diz: aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as suas próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Versículo 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da redenção. E longe de vós esteja toda a amargura, toda a cólera, e ira, e gritaria, e blasfémias, bem assim como toda a malícia. No versículo 32 diz: pelo contrário, antes sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Ora, nós nunca podemos ou nunca devemos ler um versículo da Bíblia isolado do seu contexto, porque é neste contexto que a palavra de Deus está a falar, de não dar lugar ao mal, de não abrir a porta ao inimigo, de não deixar que o mal entre, de não dar ao reino das trevas possibilidade dele entrar. Isto significa, por outro lado, que se a Bíblia diz não deis lugar ao diabo, ou outra tradução mais moderna diz não deis lugar ao mal, se não deis lugar ao diabo, não deis lugar ao mal, significa que é possível dar lugar. Mesmo que sem querer, a pessoa pode deixar uma porta aberta. E é sobre isso então que nós estudamos hoje. Em primeiro lugar, para ter uma definição mais lata, mais expressiva sobre o mal. O que é o mal? Que poder das trevas é este? Que reino maligno é este? Em Ezequiel, no capítulo 28, no versículo 13, até o versículo 19, a Bíblia fala de um querubim ungido que foi criado perfeito. O versículo 13 diz: estavas no Éden, jardim de Deus, cobrias-te de toda a pedra preciosa. Foram criados por Deus e Ele era o responsável diante do trono dos céus de toda a adoração e de todo louvor. Todos os instrumentos, tambores e pífaros e todos os instrumentos, todo tipo de instrumentos, muito mais do que o que está escrito aqui no versículo 13, pode crer. Ele era o maestro de toda a adoração na presença de Deus. E era tanto o poder que Deus colocou nas suas mãos, que se encheu o seu coração
No versículo 14 e versículo 15 em diante fala sobre isso. Diz que eu te coloquei como querubim da guarda, um querubim ungido. Estava no Monte Santo de Deus, entre as pedras afogueadas, do lugar do fogo da presença de Deus. Desse fogo que quando nós sentimos, quando oramos por alguém, a doença seca e morre, e se refaz tudo, e se cria tudo novo. Perfeito, versículo 15. Olha como a Bíblia o descreve. Era um querubim perfeito, era um ser perfeito, criado perfeito. E nos seus caminhos, em tudo o que ele fazia era perfeito. Foi criado perfeito por Deus, até que em ti se achou iniquidade. Até que dentro de si próprio se corrompeu a si mesmo por causa da grandeza da sua abundância. Diz no versículo 16, pela abundância do teu comércio, quer dizer, pela abundância de todas as coisas que tu fazias e do que te foi dado à tua disposição. Essa abundância corrompeu o teu coração. Essa possibilidade de muito mais corrompeu a tua vida. Às vezes há pessoas que não sabem bem o que são, até chegar um dia, um momento, em que a sua abundância, em que a sua grandeza mostra aquilo de que são capazes de fazer. Ou diante da possibilidade de adquirir mais, de ter mais, vem ao de cima toda a corrupção que lá estava dentro, toda a ganância que lá estava dentro. Enquanto tinha pouco, ou enquanto estava diminuído nos seus acessos, aqui foi-lhe dado todo o acesso, e ele corrompeu-se com aquilo que de bom Deus lhe colocou nas mãos. Será que é possível, quanto mais o mundo tem, quanto mais coisas boas lhe são dadas, mais se corromper? Parecendo que o bem que lhe foi dado se virou contra si próprio. E pela abundância então das suas ações, encheu-se o coração de violência e pecou. Por isso, versículo 16 diz, eu te lancei profanado fora do monte de Deus, e o querubim da guarda te expulsou do meio das pedras afogueadas. Outro querubim o pôs fora e o lançou fora. E arrastou com ele um terço, diz a Escritura, um terço do poder dos céus, daqueles anjos que o serviam a ele debaixo da autoridade que lhe foi dada. Satanás se corrompeu e corrompeu os outros que estavam à volta dele. A corrupção não gosta de caminhar sozinha. A corrupção precisa de outros à volta para se materializar, para se espalhar, para ganhar força, para ganhar peso e domínio, para se conseguir esconder, para conseguir desenvolver as suas atividades. É verdade isso espiritualmente, é verdade isso no reino dos céus, foi verdade isso no céu, na dimensão do Espírito, e é verdade isso também nas nações, nos povos, nas organizações e no mundo. Por isso é que as pessoas não devem ser cegos, mas devem olhar e ver à sua volta o que acontece nas nações e o que acontece no mundo, que por causa às vezes de tanto esplendor, de tanta ganância, de tanto luxo ainda maior, de tanto desejo a ter mais, passa-se por cima de tudo, corrompendo tudo, para se chegar a um caminho sem limite de poder, de riqueza, de luxos, de direitos espezinhando os direitos dos outros. E esse tipo de coisas encontram-se muitas vezes, infelizmente, no mundo da política, que é um mundo que Deus não me chamou para eu tratar. Embora eu tenha grandíssima admiração pelos meus irmãos em Cristo, que estão em lugares desses, chamados por Deus, e que são colocados em lugares-chave como pessoas com temor de Deus e que desempenham em muitos países um trabalho excelente, exatamente varrendo a corrupção, limpando de legislação que é feita, de leis e princípios que são aprovados nas nações, porque se o mundo não fizer nada, se nós como filhos de Deus não trazemos a luz, não trazemos a palavra de Deus e a revelação de Deus, então todo o mundo inteiro fica entregue à bicharada. Pode ter a certeza disso. Os filhos de Deus têm que fazer uma diferença. Repare como a palavra de Deus diz, não deis lugar ao diabo. Ora, lá fora, quem não conhece esta palavra, ou quem não acredita em Deus, nem acredita em diabo, nem acredita em nada, pensa que estas coisas são somente uma expressão espiritual qualquer que não tem significado ou aplicação prática. Mas a Bíblia diz que Satanás se constituiu como um reino
e foi reservada a justiça de Deus sobre ele e sobre todos aqueles que o seguem. Tudo o que ele faz contrário à palavra de Deus. Deus é um Deus infinitamente justo. Satanás vive o seu reino da injustiça. Deus é o Deus da verdade, a sua palavra é a verdade. Satanás é a mentira, promove a mentira, vive na mentira, aplica a mentira como um princípio de transação normal da sua existência. E todos aqueles que o seguem vivem nesses mesmos princípios. A Bíblia diz que Satanás veio para roubar, matar e destruir. João capítulo 10 e versículo 10. E por isso todo aquele que anda por aí a roubar, a matar e a destruir, faz parte de Satanás. Não interessa coisa nenhuma de bater no peito e dizer acredita em Deus. Vai para o inferno de cabeça direto, porque acredita em Deus e pratica aquilo que Satanás lhe diz para fazer. Ou o seu coração cheio de ódio, ou de raiva, ou de inveja, promovem ações que são em destruição da sociedade ao seu redor ou dos frutos da sua vida à sua volta. Satanás faz sempre tudo ao contrário daquilo que Deus diz. Ele é especialista em mudar a palavra de Deus, em transformar a palavra de Deus, em criar outra palavra, em procurar transformar em leis nas nações o contrário das Escrituras, para afrontar Deus através dos seres humanos que foram criados à imagem e semelhança de Deus. De facto, dois reinos disputam a vida humana e dois senhores observam a vida sobre esta terra. E a voz de um e a voz de outro clama no meio das nações. A voz de Cristo chama. Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, eu vos aliviarei. Aprendei de mim, versículo 29, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Recebei o meu jugo que é suave e o meu fardo que é leve. Jesus convida. Jesus chama, Deus convida. Em João capítulo 7, versículo 37, no grande dia da festa em Jerusalém, Jesus levantou-se e pregou para a multidão que ali estava e disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Versículo 38, diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. 39 diz, e ele falava isto acerca do Espírito Santo de Deus que haviam de receber aqueles que nele crescem, pois o Espírito ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Vinde a mim, repare, Deus convida, Deus chama, um reino chama por si, um Senhor chama pela sua vida hoje. Satanás também chama, mas quando Satanás chama é tudo ao contrário. Em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 3, perguntou a Eva e disse: o que é que Deus disse? Eva disse: não podemos comer daquele fruto que está na árvore da ciência do bem e do mal. Deus disse: não comereis dele, porque o dia em que comeres esse fruto morrereis. Olha o que o diabo disse, versículo 4. A serpente, ou Satanás, disse: certamente não morrereis. Se você ouviu o rabinho da serpente a abanar todo e a fazer aquele silvo, certamente não morrereis. Uma palavra toda ao contrário daquilo que Deus tinha dito. Então não há problema nenhum em fazer isso ao contrário daquilo que Deus diz? Certamente que não. Completamente que não vai acontecer nada. Podes ir à vontade, fazer tudo o que te der na realíssima gana, que nada te vai acontecer. E depois as teorias de Deus é muito bonzinho, Deus sempre perdoa tudo, Deus não vê mal nenhum. E tanto diz isso, Deus não vê mal nenhum, como é capaz depois nas cerimónias religiosas dizer: Deus é que te deu essa doença, Deus é que te levou o teu filho nesse acidente, nesse problema que aconteceu, nessa morte prematura, nessa doença que veio, nessa crise, tanto dá uma para trás como uma para a frente. Tanto diz uma coisa
só para contrariar a palavra de Deus, como a seguir mente com os dentes todos, fala tudo ao contrário daquilo que sejam as expectativas, ou afunda a palavra de Deus e afunda Deus, dizendo que Deus é que dá o mal, Deus é que dá o sofrimento, Deus é que traz, e põe isso a ser falado na boca de líderes religiosos. Agora, por favor, entenda. Se alguém fala acerca de Deus e diz que Deus é que dá o mal, Deus é que dá a desgraça, Deus é que dá o problema, Deus é que dá a doença, está a mentir junto com o diabo ao lado acerca desta palavra e a posicionar-se como inimigo de Deus, contrariando Deus e a verdade da sua palavra. Por isso, quando a Escritura diz não deixe lugar ao diabo, é de facto uma expressão sensível, cuidadosa, a qual nós devemos prestar muita atenção, pois nós temos um papel fundamental nessa definição. Nós escolhemos e nós decidimos. A parte de Deus já foi feita. Em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 12, a Escritura diz: dando graças ao Pai, que vos fez idóneos, quer dizer, que nos qualificou para ser participantes da herança dos santos na luz. Outra tradução diz para participar da herança, é a mesma coisa. Ou nos fez idóneos, ou nos tornou qualificados, ou nos deu a qualidade necessária para que nós pudéssemos participar. Quer dizer, tomar parte, receber a parte da herança dos santos da luz. E no versículo 13 diz assim: e nos tirou do poder das trevas. Outra tradução, que eu gosto muito, a tradução que eu tenho, diz assim: e nos libertou do império das trevas. Esta tradução mais antiga de Ferreira de Almeida diz: e nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue. Quando a Escritura fala de que o Senhor nos libertou, de que o Senhor nos tirou de um reino e nos colocou no seu reino, tirou-nos do reino das trevas, tirou-nos do poder das trevas, tirou-nos do poder maligno e nos colocou no seu reino, em quem nós temos a redenção pelo sangue. Quer dizer, foi preciso Jesus vir e derramar o seu sangue e a sua vida para que nós pudéssemos ser tirados de lá. O preço do resgate teve que ser pago, e esse resgate foi pago com a vida de Jesus. O preço foi pago para que o resgate nos permitisse sair para fora dessa maldição, desse domínio que o diabo tinha direito. Quer dizer, pastor, que o diabo perdeu o direito completamente. O diabo perdeu completamente o direito de o dominar, de ter domínio sobre a sua vida, de ter poder sobre a sua vida. Ele perdeu completamente o direito de ter autoridade sobre a sua vida para lhe fazer seja o que for. Porque você já foi tirado, o resgate foi pago. Diante do tribunal dos céus, o acordo que estava feito era que se o resgate fosse pago, todos aqueles que quisessem sair, poderiam sair. E nós saímos. Nós já não estamos debaixo da potestade das trevas. Nós já não estamos debaixo ou dominados pela autoridade do inimigo. Ele já não tem poder sobre a nossa vida. Ele não pode fazer nada contra a sua vida. Ele não pode trazer nada de doença, de miséria, de destruição, de o matar mais cedo do que o previsto, de acabar com a sua vida, de lhe fazer os planos dele, de executar a vontade dele sobre si. Ele não pode fazer. Ele não pode fazer. Sendo ladrão, sendo aldrabão, sendo mentiroso, logicamente ele vai tentar fazê-lo. Mas ele não o pode fazer. Ele não tem nenhum direito de o fazer. Bastará que você se levante com fé e diga: ei, chega para lá que aqui não tens direito nenhum. E ele vai ter que ir embora à vida dele. Metendo o rabo entre as pernas como um cão raivoso, vai ter que ir embora. Porque ele não tem nenhum direito sobre a sua vida. Mas se você não conhecer os seus direitos, como pode reivindicá-los? Se não conhecer o poder que lhe foi dado, como vai exercê-lo? Se não souber as coisas que são suas, se não tiver o documento de posse dessa palavra ou dessa escritura, como vai reivindicar que é sua essa casa que você tem? Se não tiver o documento que legitima
a sua posse, o seu direito, a sua defesa. Diante do tribunal dos céus, como vai se defender? Diante do reino das trevas, como vai expulsá-lo? Se não sabe nada, se for um ignorante, que não conhece as coisas básicas das Escrituras e que nem sequer sabia que nós podemos não dar lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo, diz Deus para os seus filhos. Não des lugar. Não permitas que ele te domine. É isso que Deus está a dizer para os seus filhos. Não lhe des direito nenhum. Não autorizes, não consintas o domínio dele sobre a tua vida. Porque acha que nós oramos? Porque você acha que nós estamos em combate, em oração e clamor diante da presença de Deus? Porque acha que entramos em jejum e jejuamos? É porque gostamos de passar fome? Ou é porque queremos ver mais da glória de Deus e do poder de Deus a manifestar-se e a contrariar as ações que o inimigo gostava de ver? Para não lhe dar nenhum direito, para reivindicar os direitos do poder de Deus sobre a nossa vida, para não lhe dar nenhum espaço, para o expulsar à sua frente e não permitir que ele domine a si e aos seus filhos. A igreja assume um poder e uma glória que foi dada por Cristo para aqueles que são seus. E você aí em casa que ouve esta palavra, se você abriu o seu coração para Jesus, se pediu para Ele entrar na sua vida, como diz em Apocalipse 3:20, Ele está à porta e bate. Se abrir a porta, Ele entrará em sua vida, muda a sua existência, transforma tudo. Ele entra e você passa a pertencer-lhe. O reino dos céus é o reino ao qual você agora pertence. O reino de Satanás que o queria dominar perdeu poder sobre a sua vida. Você passou do reino das trevas para a luz, da vida para a morte. Você escolheu a bênção e largou a maldição. Nunca mais o inimigo tem direitos sobre a sua vida. Fomos tirados do domínio, fomos tirados para fora do domínio do reino da escravidão das trevas, da doença, da maldição, do sofrimento, da angústia, das circunstâncias e adversidades, dos poderes malignos do inferno, do que ele gostava de causar. Fomos tirados. E a Bíblia diz que já nos libertou, o Senhor já nos libertou, não diz que vai libertar. Fomos tirados, não diz que nos vai tirar, já fomos tirados. Quem está mais é quem apareceu com uma encomenda que nem sequer é para nós. É o diabo a ver se você aceita o embrulho, se aceita o problema, se aceita a derrota, se aceita a doença, se aceita a miséria, se aceita a escravidão de novo, se aceita aquilo que ele lhe gostava de dar, se aceita os planos dele outra vez, como Adão e Eva aceitaram no paraíso. Não aceitamos os teus planos. Te repreendemos em nome de Jesus e não te damos lugar. Essa tem que ser a atitude própria daqueles que são conhecedores da verdade. Como a Escritura diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Fomos nascidos de novo. A natureza divina opera em nós. Somos novas criaturas em Cristo. 2 Coríntios 5:17. As coisas velhas passaram. O diabo não tem direito nenhum sobre a sua vida. Você pertence como uma nova criatura, com uma nova cidadania, pertence aos céus. O seu rei é Cristo. O seu Senhor é aquele que virá sobre as nuvens do céu com grande glória, e os seus anjos e todos aqueles que lhe pertencem a reinar sobre esta terra. Então a Escritura diz claramente, por causa disso, Romanos 6,14, a Bíblia diz: o pecado não terá mais domínio sobre vós. Dizer pecado ou dizer Satanás ou dizer o reino das trevas é a mesma coisa. O diabo não terá domínio sobre vós. Porque já não estáis mais debaixo da lei, mas estáis debaixo da graça. Porque aquilo que Jesus veio trazer foi a libertação completa, resgatando-nos da maldição da lei e trazendo-nos para a graça do seu amor. Entregando-se à cruz, Ele livrou-nos das nossas deficiências, das nossas limitações em cumprir com tudo aquilo que Deus exigia na sua palavra. Não que nós não queiramos executar a sua palavra e obedecer à sua palavra. Mas enquanto aqui estamos, muitas vezes fraquejamos, outras vezes pecamos, outras vezes falhamos e precisamos
da graça de Deus, para nos podermos apresentar justificados diante do trono dos céus, justificados em Cristo. Agora é o Senhor, que é Cristo, que tem poder e domínio sobre a nossa vida. E a nossa responsabilidade é manter essa porta fechada. Por isso a Escritura diz também, em Tiago, no capítulo 4, versículo 7, que se nós resistimos ao mal, Ele fugirá de nós. A Escritura diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, ou resisti ao mal, e Ele fugirá de vós. Esta autoridade, ou este poder, que nos foi dado, que nos pertence agora, que por nós estarmos em Cristo, com o acesso ao poder do nome de Jesus, esse poder, essa autoridade, do nome mais alto, do nome mais poderoso que existe, esse poder e essa autoridade nos foi dada. Já nos foi dada. E a Bíblia diz que se nós resistimos ao diabo, se resistimos à doença, se resistimos às circunstâncias, se resistimos aos planos que o diabo tem, se resistimos ao mal que ele gostava de ver e lhe causar em sua vida, se o diabo tiver um plano e você, esse plano estiver perfeitamente detectado, o diabo diz que vai fazer isto, vai fazer aquilo, vai causar isto, agora vai acontecer aquela desgraça, depois podia vir este mal, depois ele começa a falar, porque o diabo fala, e fala através dos medos, através das possibilidades humanas, das cretinices humanas, dos medos humanos. Fala através também, muitas vezes, da malvadez humana. Você ouve a maldade. Devia acontecer isto, devia acontecer aquilo. É o próprio Satanás, em figura de gente, a falar o que ele gostava que acontecesse. E o coloca na boca de alguém. Por isso alguém me perguntou uma vez: pastor, como é que o diabo fala? Disse: ele fala de muitas maneiras. Fala aos pensamentos, fala através dos medos, fala através das coisas que podiam correr mal, fala através das situações difíceis ou complexas, de modo a que aquilo, não vai conseguir, não vai conseguir, não vai conseguir, desta vez aquilo está muito mal, está muito difícil, a situação está mal. O diabo fala assim. O diabo fala das coisas mais simples e triviais, que as pessoas nem imaginam do que ele está a falar. Você liga à televisão e ouve: não, esta coisa veio para ficar, este vírus. Vai ficar aí, não sai daqui mais. Só falta agarrar de um cavaquinho e dizer: daqui não saio, daqui ninguém me tira. Está amarrado, vai sair e vai desaparecer em nome de Jesus e vai ser dominado completamente debaixo dos nossos pés. Já está dominado debaixo dos nossos pés. Repare que ninguém na igreja apanhou esse ranhoso desse vírus. Ninguém na igreja teve nada disso. Porquê? Porque há poder no nome de Jesus. Porque esse diabo é mantido lá fora, à distância. Embora isso para alguma gente pense que é uma coisa simples, é passar uma esponjinha, mas para quem conhece alguma coisa sabe que isso tem um preço. Sabe que isso custa alguma coisa. Sabe que isso custa alguém em cima do altar a ter que sacrificar alguma coisa para Deus. Quem não percebe nada pensa que é só uma coisa de nada. E nós temos pena da ignorância, temos pena do facilitismo, temos pena da superficialidade. Mas quem quiser ter a vitória de Cristo em sua vida, sabe que em certos momentos não é assim tão fácil, é exigido um combate da fé e uma batalha de fé para vencer. Mas a Escritura é claríssima, diz: nós resistimos ao mal e ele fugirá. Não diz talvez fuja. Se você resistir a essa doença com o poder de Deus e a palavra de Deus, ela tem que fugir, não é talvez a doença vai pensar se foge ou não. Não diz nada disso. Diz: fugirá, ponto final. Fugirá. Não há alternativa nenhuma para o diabo. Tu foges, é a ordem que foi dada. Desapareces, é a ordem que está dada por Deus. Se você resistir, quer dizer que a sua parte tem que ser feita, o seu trabalho tem que ser feito, o seu combate tem que ser feito, a sua resistência tem que ser feita, mas que o desfecho você já sabe qual é. Eu vou resistir, mas ele vai fugir. Eu vou resistir e aquilo desaparece.
Porque está condenado a desaparecer, porque já foi condenado, a sentença já foi dada de condenação ao mal que o diabo lhe trouxe, de condenação ao problema que o diabo lhe arranjou. Essa condenação, essa sentença já foi dada por Deus. Pode acontecer é que às vezes as batalhas são pesadas, difíceis, e seja necessário você ser ajudado para combater. Aí não tenho dúvidas nenhumas que a Bíblia diz: 1 vence 1000, 2 vencem 10.000. E há alturas em que nós precisamos da concordância com alguém ao nosso lado, ajudando-nos, puxando-nos para cima. Porque se ficarmos lá embaixo, na tristeza, na depressão, na angústia, e porquê, e porquê não, e oh meu Deus, e tem paciência, e porquê é que isto veio, e agora, e porquê eu, mas não havia mais ninguém aí, mas tinha que ser eu. Esqueça, todas essas coisas, esqueça isso. Levante-se, caminhe em frente e lembre-se: se este mal veio, se esse problema veio, se essa dificuldade veio, Deus já me deu a vitória, Deus já tem solução para isto. Essa vitória vai se manifestar sem dúvida nenhuma e Deus vai receber a glória por essa vitória estrondosa. Em João no capítulo 11, quando o mal veio e bateu à porta de Lázaro, em Betânia, onde Jesus costumava ficar, no versículo 4, quando Jesus falou sobre aquele assunto ou situação, Jesus disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Este mal que veio não é para o diabo vencer, não é para o diabo se cantarolar e se gabar do mal que ele conseguiu impingir, do que dos planos dele conseguiu fazer, mas pelo contrário, isto vai ser virado para a glória de Deus. E embora naqueles dias houvesse um processo doloroso, o fim foi a vitória completa. E essa glória de Deus aconteceu mesmo, e aconteceu ainda de uma forma mais estrondosa do que aquilo que tinha sido pensado até esse momento. A questão aqui é: vou eu ficar firme nos planos de Deus e o plano de Deus vai prevalecer? Ou vou ceder? Ou vou me encher de medo, de tristeza, vou dar lugar ao diabo, e em vez de resistir, em vez de o enfrentar, em vez de fechar a porta e o pôr lá fora, vou permitir que ele faça aquilo que gostava de ver de mal. Em nome de Jesus, isso não vai acontecer. Mantenha o diabo lá fora. Não deixe entrar o mal na sua vida. Não deixe entrar, porque essa promessa de Deus é para si. O que é que eu devo fazer para manter a porta fechada? Ora, isto é uma boa pergunta. Ainda bem que perguntou: o que é que eu devo fazer para manter essa porta fechada? Primeiro, lembre-se em ter cuidado de não ter na sua vida desobediência a Deus e à sua palavra. Viva com Deus de uma forma tranquila e serena. Obedeça a Deus, faça a vontade de Deus, caminhe com Deus e aparte-se de todo o tipo de pecado e de tudo aquilo que desagrada a Deus. Aparte-se da carnalidade. Fuja de todos os aspectos que são condenáveis diante de Deus. Há uma listinha que está ali em Apocalipse capítulo 21, no versículo 8, que é uma lista complicada. Às vezes as pessoas pensam em há pecados maiores, há pecados menores, há coisas que são muito graves e outras que são simples. Mas nesta pequena lista de 8 pecados que aqui estão, quem é que cuidaria de colocar em primeiro lugar, se calhar ia pôr os homicidas, os grandes criminosos, os grandes traficantes, os grandes líderes de nações que por sua ordem deram ordem para matar milhões de pessoas, até muitas vezes do seu próprio povo. Mas não, na primeira lista aparece o número 1 e diz os medrosos, os covardes. Da tradução diz os covardes. Aqueles que têm medo de afirmar o seu cristianismo, que têm medo diante do diabo ou das circunstâncias, que têm medo diante das adversidades ou dos problemas, que em vez de fé têm medo. O medo é uma fé ao contrário, é uma fé no mal, é uma fé nas trevas, é uma fé no diabo, é uma fé em confiar que aquele mal vai mesmo acontecer. Quando você deve ter uma fé que crê que a cura, já Cristo levou essa doença na cruz, ou levou esse problema na cruz e já é mais que vencedor em Cristo. E por ser mais que vencedor em Cristo, não há lugar para o medo. Em segundo lugar, imagine numa lista destas, que você pensaria nos grandes escribas da humanidade, nos grandes mentores da pedofilia, nos grandes traficantes de droga do mundo,
das pessoas perversas que não se importam de espalhar um vírus e ver a morte entrar pelas cidades dentro do mundo inteiro, em vez dessa gente, criminosos, ao pior dos graus de criminalidade que se pode imaginar, não aparecem logo no topo dessa lista. Aparecem a seguir os incrédulos. Os incrédulos como aqueles que não creem em Deus, nem querem saber de Deus para nada. Não creem em nada, não creem em milagres, não creem em poder de Deus, não acreditam em Deus como Ele é. Há muita gente, até dentro do cristianismo, que prega hoje, mas não acredita em nada. Não acredita que Deus faz nada. Não acredita que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não acredita no poder de Deus. Não acredita em milagres de Deus. Não acredita na manifestação do poder de Deus. Não acredita que a igreja é fiel depositário do poder de Deus. E por isso também não se responsabiliza. Sabe que isso é fácil. Sabe que viver assim é fácil. Não, só acredito na salvação, na vida eterna. E entretanto o que é que faz? Vive flauteadamente de um lado para o outro. Não tenho responsabilidade de nada. Se alguém estiver doente, trate-se. Se alguém precisar de alguma coisa ou estiver tolo, vá ao psicólogo, vá ao psiquiatra. Se alguém estiver triste, beba um copo, ou passeie, caminhe. Vá ver filmes. Distraia-se. Então, mas você não ora para que mudem as circunstâncias? Não, se as coisas forem pesadas demais, eu mando logo vir uma bacia, lavo as mãos, isto não é nada comigo, e eu ponho-me já ao fresco. Não tenho que pôr as mãos por nada, não tenho que defender ninguém, não tenho que orar por nada, não me vou pôr, vou dizer uma coisa. Olha, meu caro amigo, isto tanto pode dar bem, como dar mal. Pode ir em frente, ou pode dar para torto. Nunca se sabe. Vá à sua vida e seja o que Deus quiser. Não, quando a pessoa diz isso, seja o que Deus quiser, não está a dizer, na verdade, seja o que Deus quiser. Está a dizer, seja o que o diabo quiser, porque não está a assumir nada. Não assume fé nenhuma. Não assume posição nenhuma. Não repreende ao diabo. Não se põe a resistir ao mal. Não defende uma causa. Não defende uma palavra. Apresenta um Deus que não faz nada. Por isso é que se vê às vezes certos comentários, certas pessoas que dizem assim, a igreja é irrelevante, a igreja afinal nem aquece nem arrefece. Este mal veio e o que é que a igreja fez? Fecharam-se, não fizeram nada, fecharam as portinhas, fizeram nada, está à espera que passe a onda. À espera que passe, antigamente era aquele, à espera que passe a banda, agora não, é à espera que passe o vírus. Que o vírus passe. Não é assim, não. Eu não creio em nada assim. Eu creio que nós, como filhos de Deus, assumimos que o mal que veio está condenado a desaparecer e nós resistimos ao mal e ele vai embora. E quando é que vai embora? Isso eu não sei. Eu trato da parte que é minha responsabilidade. Deus vai correr com esse bicho, pode ter a certeza. Deus vai pôr esse demónio a andar. Deus vai fazer desaparecer isso. Nós entregamos nas mãos de Deus o problema e temos a certeza absoluta que o problema tem uma solução, que Deus fará aparecer essa solução. E não seremos confundidos, porque não será envergonhado todo aquele que nele crê. Não será confundido todo aquele que nele crê. Ai, pastor, a sua fé é assim tão absoluta. Absolutamente. Pode ter a certeza que é mesmo. Tenho a certeza absoluta. E entretanto, aqui na igreja não entra vírus nenhum. Entretanto, aqui dentro não põe os pés esse ranhoso desse vírus. Em nenhum dos meus irmãos, em nenhuma das minhas irmãs, em nenhuma das casas que estão a ouvir essa palavra, em nenhum dos lugares onde estão a ouvir. E mais, se tiver uma doença aí, se aparecer uma doença aí, como aquela mãe que me enviou um testemunho tão lindo da família dos irmãos Pinto que lhe deram a palavra de Deus, de um bebê em perigo no seu ventre. Não tinha nada a ver com vírus, não tinha nada a ver com nada. Mas em perigo de doença. Já desapareceu a doença. Já o diabo foi corrido. Nós resistimos ao mal e ele foge. Ele está a ser corrido em todos os lugares. Se todo o nosso país fosse um país de crentes, a sério, cheios do poder de Deus e do fogo do Espírito Santo, você ia ouvir uma coisa memorável. Era que esse diabo não tinha entrado em nenhuma casa, em nenhum sítio, em nenhum lugar, em nenhuma cidade, em nenhuma aldeia, em lado nenhum. Se fossem todos crentes, cheios do Espírito Santo de Deus, não havia lugar ao diabo.
Quer dizer que não ia morrer nenhum com o vírus, com nada? Não. Acredito profundamente que nós não damos lugar ao diabo se for essa a nossa fé de acordo à palavra de Deus. E que se resistimos ao mal, ele foge de nós. Embora isto possa ter um preço de consagração, de dedicação, de santificação, de busca do poder de Deus. E esta parte é que há muita gente que não quer fazer nada. Quer estar ao fresco. Quer estar na frescura. E por não querer fazer nada, atira toda a responsabilidade para Deus e diz, seja o que Deus quiser. Mas de facto essa responsabilidade é dividida. A Bíblia diz que nós somos cooperadores com Deus. Que nós operamos juntamente com Deus. Não há milagres na Bíblia sem uma cooperação humana. E repare que os dois, o primeiro e o segundo dos problemas que aqui estão de pecado é o medo e a incredulidade. Só depois é que vêm os abomináveis. Abomináveis é a mesma coisa que dizer os pervertidos. E deixe-me dizer-lhe que é uma perversão absoluta estar a aprovar leis a favor da ideologia de género, a favor da perversão das crianças, a favor da sexualização das crianças. Eu vivi num tempo em que ser criança era uma bênção. Ser criança era ir para a escola. Ser criança era jogar bola. Ser criança era correr a ver quem chegava primeiro a sair pela porta da escola toda e a chegar ao sítio onde estava marcado para se jogar futebol. Ou as meninas para ter as brincadeiras delas e juntarem-se nas casinhas umas de outras. Havia brincadeiras de meninas, havia brincadeiras de rapazes, havia corridas, suávamos, corríamos, andávamos. Quando estávamos a suar, bebíamos água que passava do ribeiro ali embaixo, sem problema nenhum. Quem é que pensava em sexualidades ou em maluquices? Quem é que pensava nisso? Ninguém pensava em nada disso. Agora querem começar a ensinar sexualidade às crianças de 7 anos, 6 anos? Quem são os perversos, os abomináveis que estão metidos no Ministro da Educação? Que tipo de demónios são esses? A quem o governo paga milhões para ensinar essas patacoadas horríveis, essa afronta contra Deus. Esses miseráveis que têm que ser julgados e condenados por Deus ao fazer uma coisa dessas. Claro, quem pode fugir pega nos seus filhos e educa-os em escolas que estejam livres desse veneno. Mas quem que está reduzido à escola pública leva os seus filhos e não sabe que essas coisas estão a ser ensinadas. Que essas coisas horríveis estão a ser ensinadas às crianças, a sexualizá-las, a despertar a sexualidade deles muito mais cedo, a pervertê-los, a dizer-lhes que tanto pode ser. Não, você nasceu rapaz, mas pode ser perfeitamente uma mulher. Algum dia. No meu tempo de criança, gato era gato, cão era cão, não havia cá dúvidas. Homem era homem, mulher era mulher, não havia a mínima dúvida. Nasceu homem é homem, acabou, ponto final, parágrafo. Agora não, quer confundir a cabeça às criancinhas e quer destruir a sua capacidade de crescer, de desenvolver-se, trazendo-lhe as dúvidas do próprio inferno, para criar uma sociedade completamente destruída na sua gênese como família. Esse é o ataque de Satanás, é a destruição das famílias, a destruição da mentalidade e do pensamento da palavra de Deus e do cristianismo. E por isso nós estamos nessa guerra, neste mundo, e estas leis estão a ser aprovadas, e nós não podemos, como filhos de Deus e cristãos, passar ao lado disto e não dizer nada. Em certo momento João Batista disse, se não até destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Jesus disse, se não fizerem o louvor, até estas pedras cantarão louvores. E eu estou a ver que se os cristãos não se levantarem para falar alguma coisa contra tanta perversão e tanta coisa abominável que está a acontecer, quem é que vai falar? São as pedras? São os calhaus? Só depois, em quarto lugar, vêm os abomináveis. Depois, a seguir, é que vêm os assassinos, os impuros, que é outro tipo de perversões, os feiticeiros,
os idólatras, todos os que adoram santuários, imagens, figuras de homens, mulheres maravilhosos e santos do passado, mas que hoje os põem no lugar de Deus. Não faça isso. E por último, nesta lista terrível, tem os aldrabões, os mentirosos, que estão lá ao fundo, mas não quer dizer que sejam os menos problemáticos. Por aparecerem últimos, é uma grande maioria do mundo que vive hoje, de mais de 7 bilhões de seres humanos, que mentem com os dentes todos. Há religiões que até ensinam a mentir. Dizem que a pessoa, sim senhor, pode mentir para avançar com a causa. A taquia. Pode mentir à vontade. Engane, minta. Faça um acordo, rasgue o acordo, diga que não é nada assim. Altere tudo, mude tudo. Faça tudo ao contrário. Os mentirosos não entrarão no reino dos céus, mas serão lançados no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, neste conjunto todo que aqui vê, a Bíblia diz em 2 Timóteo 1,7 que não nos foi dado o espírito de medo, o espírito de covardia, mas o Espírito Santo de Deus, que nos deu poder, amor e moderação. O espírito que nós temos é um poder do poder de Deus, da unção de Deus, do amor de Deus em nosso coração. Como está escrito em Romanos 5,5, foi derramado o Espírito Santo de Deus em nossos corações. Pelo Espírito Santo que nos foi dado, o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. A moderação tem a ver com a capacidade de ter domínio sobre si próprio, domínio sobre a sua vida, e que tem a ver também com a capacidade do que está escrito dos frutos do Espírito, de Gálatas capítulo 5, versículo 22. Diz assim, mas os frutos do Espírito são, depois de uma longa lista dos frutos da carne, das coisas que abrem a porta a Satanás, você agora tem os frutos do Espírito, que são o amor, o gozo ou alegria, a paz, a longanimidade ou paciência, a mesma coisa que dizer isso. A benignidade, que é a mesma coisa que dizer a amabilidade, a gentileza, a delicadeza com que são tratadas outras pessoas à sua volta, a bondade, a fidelidade e depois a mansidão e a temperança, o domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Contra estas coisas, dos frutos do seu espírito renovado em Cristo, do seu espírito que nasceu de novo, é muito diferente. Diz também no versículo 24, vamos ler, 24 até 26, diz: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e com concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Versículo 26, não nos tornemos cheios de vanglória ou de vaidades, provocando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Há tanta inveja neste mundo, tanta inveja uns dos outros, tanta raiva uns dos outros. Há gente que não pode ver alguém com um bocadinho melhor numa situação, já não aguenta, já não suporta, já acha que está a trabalhar para sustentar o mundo inteiro e que não é possível fazer mais nada. É só vaidade cansativa, uma vaidade cansativa. Gálatas 5,19. A Bíblia fala das obras da carne e diz: as obras da carne são prostituição, a impureza, a lascívia. Versículo 20. A idolatria, cá está de novo. A feitiçaria, cá está, explícito, não pode estar mais claro. As inimizades e contendas. Há gente que vive o tempo todo, só se não puder, em contendas e desordens, em más palavras, em puxões de um lado para o outro, sempre para arranjar problema. Parece que não gostam de sossego e de paz. Não sei que tipo de bicho lhes mordeu, que não tem sossego nem dão sossego a ninguém. Facções de um lado, dissensões de outro. Os partidos, aqui não é política, é tomar parte nos assuntos. E no versículo 21 diz: as invejas e bebedeiras, as bebedices ou bebedeiras, beber demais, comer demais,
orgias, coisas semelhantes a estas contra as quais vos previno, como já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus ou o reino dos céus. Agora, por favor, repare que estas coisas estão em oposição contra os frutos do Espírito, que vem logo a seguir explicados do versículo 22 em diante, como falamos, mas que já percebeu que são por estas coisas que se dá lugar a Satanás e que a porta é aberta para o diabo entrar. Em nenhuma dessas coisas nós podemos participar, porque o queremos manter lá fora e, sobretudo, queremos manter o mal, o poder maligno, debaixo dos nossos pés. No livro de Jó, no capítulo 13, versículo 25, a Bíblia diz que aquilo que Jó, foi a lamentação de Jó, aquilo que Jó disse, aquilo que me sobrevém, aquilo que eu temo, aquilo que eu temia, me sobreveio. E o que eu receio me acontece. Quer dizer que ele, através do seu medo, através dos seus temores, dos seus receios, das coisas que receava, das coisas que temia, ele disse: as coisas que eu temia aconteceram e as coisas que eu receava vieram ao meu encontro. Quer dizer que esse medo atraiu o mal para a sua vida. Pelo contrário, você deve levantar-se com fé, cheio de fé, encha o seu coração de fé, combata para que o seu coração esteja cheio de fé. Louve e ore exatamente para isso, para que o seu coração se encha da palavra. Ouça a palavra de Deus para se alimentar e estar forte e não fraco, para estar de pé e resistir contra o mal, com uma valentia interior que encheu o seu coração de uma fé poderosa, que não permite que o diabo passe por cima de si, visto que ele está neste mundo para fazer acontecer os planos dele. Mas você pertence ao reino dos céus e não lhe pertence a ele. Não deixe entrar pela desobediência, não deixe entrar pelo pecado, não deixe entrar por nenhuma falta de perdão ou por nenhum ressentimento no seu coração. Aí, pastor, e como é que eu sei que estou magoado e ressentido e que não perdoei? Há certas pessoas que, se alguém entrasse na sala e soubesse da presença de determinada pessoa, já lhe estragava o dia, já lhe estragava a noite, já lhe estragava o ambiente. É sinal que você não perdoou nada, é sinal que você não tem paz, e é sinal que não consegue olhar para alguém, mesmo que esteja acontecido mal, mesmo que coisas não tenham corrido bem. Não precisa de viver cheios de raiva, cheios de ódio, cheios de más palavras, cheios de contendas, cheios de acusações, cheios de perseguições, como se ainda precisasse tirar aquela pessoa do coração de vez em quando, dar-lhe uns murros e guardá-lo de novo para uma nova sessão de pancadaria mais tarde. Pancadaria com palavras, com acusações, com coisas que não resolveu, que não estão resolvidas, que não estão ultrapassadas, que não estão vencidas, que não estão saradas, feridas que estão abertas, que não estão resolvidas com Deus. E isso é preciso tratar, é preciso resolver. Há coisas que correm bem, há coisas que correm mal. E o que é que você vai fazer? Vai cortar os pulsos por causa disso? Tenha juízo. Siga em frente. Há muito mais coisas para a frente para viver. Há muito mais bênção de Deus para alcançar. Há muito mais vitórias para chegar. Nem toda a gente ao seu lado vai conseguir acompanhar os seus passos. Nem toda a gente vai gostar das mesmas coisas. Vai amar as mesmas coisas que você ama. Vai conseguir caminhar no mesmo ritmo que você precisa e que você quer. Há gente que vai ficar para trás. Há possibilidades de haver feridas, ou de haver mágoas, ou de haver dores causadas por expectativas traídas, por coisas que não correram bem. Perdoe sempre, ame sempre, abençoe sempre. Não viva agarrado a nada que o possa impedir de chegar mais longe com Deus. Em Tiago, no capítulo 13, versículo 16, diz que nós não devemos nos manter em contendas, em invejas, porque onde há ciúme, sentimento faccioso, aí há todo tipo de confusão e obra maligna. Invejas, confusões, contendas. Pelo contrário, no versículo 17 diz: mas a sabedoria de Deus vem do alto e é pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Esta é a sabedoria de Deus. O fruto da justiça semeia-se em paz para aqueles que promovem paz. Seja alguém que promove paz, que promove concórdia, que promove um ambiente
admirável à sua volta, de bênção de Deus, de promoção das coisas de Deus, de favor de Deus. Em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 8, para não dar lugar ao diabo, a Bíblia diz naquilo que nós devemos pensar. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Quer pensar em coisas sérias, quer pensar em coisas que façam com que a sua vida se mantenha blindada, com Satanás do lado de fora sem poder entrar, que você tenha poder de Deus e unção de Deus na sua vida para o manter longe de si, da sua casa, dos planos, que sejam os planos de Deus que acontecem na sua vida e não os planos do inimigo. Então faça isso. Pense no que é verdadeiro, no que é honesto. Pense nas coisas que são boas, nas coisas que são justas, no que é puro e amável, no que é de boa fama. Pense em abençoar alguém. Pense em ser uma bênção para alguém. Pense em fazer algum bem. E se me fizerem mal? Se fizerem mal, siga em frente. Vá em frente, perdoe, esqueça, arrume para o lado e vá em frente com Deus. Com certeza, Deus não deixará de abençoar a sua vida poderosamente. Sempre vai haver problemas, sempre vai haver aflições, mas Deus disse para nós termos bom ânimo, que Ele nos livra de todas as aflições. Sempre vai haver gente que vem com más intenções à sua volta para causar algum dano, mas Deus disse que você deve amar até os seus inimigos. E não me diga que isso é fácil, porque nós na nossa carne não sentimos vontade de amar inimigos nenhuns, pelo contrário, sentimos vontade de lhe dar uma marretada na cabeça. Mas a Bíblia diz que nós devemos amar os nossos inimigos, que é uma obrigação nossa. E por isso, aquele que tem o Espírito Santo de Deus domina-se a si próprio, controla-se. O que pode fazer é afastar-se. Deus não diz que você tem que gostar de tudo, que tem que gostar de toda a gente. É impossível gostar de toda a gente. E há pessoas que é muito difícil de gostar, até um bocadinho assim. Mas amar, amar significa desejar o melhor, querer que Deus os abençoe, querer que Deus os ajude. E isso não é difícil. Desejar de coração que Deus os ajude, que Deus os abençoe. Agora, estar perto é que é difícil. Gostar é que é difícil, porque você não pode gostar de coisas execráveis. Mas Deus não nos obrigou a gostar, obrigou-nos a amar, obriga-nos a perdoar, mas não nos obriga a gostar. Por isso, para defesa das coisas que são de ter as portas fechadas ao inimigo, viver em paz, não tem outra maneira a não ser criar alguma defesa na sua vida e manter-se livre e limpo e amável e atencioso na mesma, mas à distância. Deus abençoe a sua vida. Deus lhe dê sabedoria para saber como fazer e distinguir estas coisas que nem sempre são fáceis. Deus nos dê a todos nós muito juízo e nos dê a sabedoria que vem do alto, a sabedoria de Deus, para viver sobre esta terra com a sua graça. Deus abençoe a todos. Vamos orar. Querido Deus e Pai, eu te agradeço de todo o coração por esta palavra ao nosso coração. Senhor, tu disseste na tua palavra que nós não devemos dar lugar ao diabo, que ele deve ser mantido fora, que deve ser mantido longe, que tu nos libertaste do império das trevas e pelo teu sangue derramado, em que nós temos a redenção, nós ficamos livres e já fomos livres, já estamos livres, já fomos libertos pelo teu poder, já não estamos escravizados, dominados, oprimidos. Oramos hoje por isso em nome de Jesus, para não dar lugar ao diabo, não falando, não nos envolvendo na roda dos escarnecedores, não falando mal sobre os assuntos, entregando nas tuas mãos e pedindo que Deus dê soluções e respostas para cada necessidade em nossa vida, não dando lugar ao mal, não vivendo nesse lugar de angústias, de opressões ou de dissensões ou contendas ou brigas, mas vivendo na tua paz, vivendo na tua presença. Ajuda-nos a viver livres de toda a opressão maligna e satânica. Ajuda-nos a viver livres de toda a maldição e de todo o envolvimento com as coisas que te desagradam profundamente. Ajuda-nos a viver na tua palavra
e no teu caminho que é estreito, mas conduz à vida eterna. Eu te agradeço de todo o coração, porque o propósito da nossa vida é viver na presença de Deus, sem dar lugar ao inimigo. Nós te agradecemos, Senhor, porque em Colossenses 1:13 diz que o Senhor nos tirou do império das trevas e nos levou, nos transportou para o seu reino, o reino de seu Filho em amor. E nós te agradecemos agora que podemos resistir ao mal e ele foge de nós. E temos agora domínio sobre o mal, não sendo dominados, mas vencedores sobre toda a obra maligna. Eu dou-te graças pelos meus irmãos que ouviram esta palavra, que a possam aplicar agora, pois não podemos ser apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Por isso agora, em nome de Jesus, seja quebrado todo o espírito de contenda, todo o espírito de divisão, todo o espírito maligno que quer trazer outros setos juntamente com eles, para que o estado da vida seja pior que o anterior. Aquele que quer manifestar-se através das circunstâncias, das dificuldades, das angústias, das opressões, para ter domínio sobre o coração, sobre a nossa vida. Mas nós entregamos nas tuas mãos e clamamos em nome de Jesus que todo esse mal não tem domínio sobre nós, que não se manifesta nas formas diversas das suas manifestações. O diabo manifesta-se no meio das depressões, o diabo manifesta-se no meio das doenças, das angústias, das opressões, do sofrimento. Mas quando nós pedimos perdão, ou quando nós perdoamos, ou quando nós continuamos a abençoar e a declarar o poder de Deus, quando nós nos arrependemos de algum mal que tivéssemos feito e o colocamos nas mãos de Deus e clamamos pelo sangue de Jesus, Deus, na sua misericórdia, perdoa todo aquele que vem até Ele com um coração contrito e humilhado. Deus não rejeita. Assim hoje nós entregamos nas tuas mãos toda a causa de maldição, tudo aquilo que pudesse dar lugar ao inimigo na nossa vida, seja tirado. Tudo aquilo de algum modo em que pudéssemos ser réus diante do tribunal dos céus, que isso seja retirado, perdoando ofensas, pedindo perdão por ofensas, tendo humildade de coração para reconhecer os nossos erros e nos afastarmos do erro e fazermos aquilo que é agradável diante de Deus. E Senhor, eu peço-te agora também de tu estenderes a tua mão poderosa para sarar, para curar de toda a enfermidade, de todo o mal, em nome de Jesus. Vamos orar e preparamos-nos para a oração contra as doenças e enfermidades, já daqui a momentos. Coloque sua mão sobre algum lugar do seu corpo que tenha estado a ter esses sintomas de dores ou mal-estar. Entregamos nas mãos de Deus. Querido Senhor, em teu nome, Jesus, nós vimos diante do trono dos céus e ordeno em nome de Jesus de secar toda a doença, todo sintoma de enfermidade, todo o mal, que seja expulso agora, que seja destruído agora, que seja queimado agora com o teu fogo, todo o poder maligno, todo o mal que houvesse, o fruto de qualquer causa de maldição, que fosse causado, não importa porquê, mas oramos em nome de Jesus, que a tua unção e o teu poder cause agora a destruição de todo o sintoma, de toda a dor, de todo o sofrimento, de todo o mal-estar. Na cruz Jesus levou essa doença. Diga isso comigo: na cruz Jesus levou essa doença. Posso não saber tudo como o Senhor vai fazer, mas eu tenho a certeza que estou livre desse mal. E esse plano de Satanás não vai resultar contra a minha vida. O diabo não vai conseguir fazer esse mal contra a minha vida. Essa doença e sofrimento não vão derrotar nem vencer na minha vida, porque os planos de Deus executam-se sobre mim e o poder de Deus manifesta-se sobre mim. E eu recebo agora em nome de Jesus esse poder de Deus para livrar, para sarar, para curar
para manifestar a sua vitória contra todo o sintoma, contra todo o mal-estar, contra toda a dor e toda a doença. Ordeno que seca essa doença e desaparece. Em nome de Jesus, queima como um fogo agora. Que anjos de Deus se movem para executar este milagre em favor daqueles que em unidade comigo estamos a orar. Senhor, eu te dou graças dessa cura. Dou-te graças desse milagre. Dou-te graças da operação, dessa limpeza de toda a célula lastimada. Toda a célula que estava com enfermidade seja renovada, seja curada completamente. Todos os tecidos curados, os órgãos sarados e curados. E todo o mal que estava aí dentro, ordena com o poder de Deus agora, ordeno juntamente comigo agora, que o fogo de Deus cai para queimar todo esse mal. Ordeno que seca e morre todo esse mal, que seca e desaparece todo esse mal, e recebemos uma perfeita saúde. Senhor, eu te dou graças da cura que se manifesta agora em todo lugar. Em todo lugar onde os meus irmãos coloquem sua mão para ser sarados, diga comigo: recebo a cura de Deus, recebo o poder de Deus, recebo o meu milagre. Esse mal não tem mais poder sobre a minha vida, mas na cruz Jesus levou e Jesus resgatou-me da maldição da doença. Recebo a minha vitória em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Queridos irmãos, chegamos ao fim da nossa transmissão de hoje. Voltaremos amanhã à mesma hora, às 21 horas. Estão convidados para se manter em oração connosco. Aqueles que gostassem de vir até aqui e orar algum tempo, ligue connosco, entre em contato connosco, pode fazê-lo nas manhãs, ou se também quiser fazer alguma vigília connosco, entre em contato connosco para orarmos juntos. Deus abençoe a todos, um grande abraço para todos e até amanhã, se Deus quiser, à mesma hora, às 21 horas.